Eu tenho uma alucinação que desde 2024 eu venho escrevendo diversas coisas e que agora, em 2025, eu vou conseguir colocar tudo isso em prática. E para que eu possa levar isso adiante, eu resolvi criar um projeto. Esse projeto ele vai se chamar Em Busca do Potencial que Habita em Mim, em que eu vou pegar tudo que eu escrevi e criar um ecossistema de todas as coisas e jogar para frente, tudo junto, de uma forma que elas consigam conversar entre si, de uma forma que uma complemente a outra e elas se relacionem de modo que a prática de uma leve e induza também a prática de outras. E aí, esse projeto, ele inicialmente, né, pensei nisso ontem, ele teria esse objetivo de ser como um fio condutor para tudo que age, né? Tudo que foi pensado, que ele consiga guiar todo o resto e que a partir disso todos os outros caminhos comecem a se desenrolar. E a primeira ideia que eu tive foi baseada numa palestra que eu fui chamado para dar e eu ainda não falei sobre ela, mas o que vai acontecer? O curso que eu fiz para perícia grafotécnica, ele vai abrir uma nova turma. E o coordenador desse curso me chamou para dar uma palestra para os novos peritos. Ele não especificou o tema que ele queria que eu falasse, e apenas disse que eu teria um espaço lá para falar aos novos alunos, porque eu fui aluno da turma de 2022. Então, eu comecei a pensar a respeito do que eu poderia falar, a respeito do que seria interessante trazer para pessoas que estão iniciando nesse ramo, para pessoas que estão ingressando nesse mercado, pessoas que por muitas vezes já possuem curso superior e que estão em algum momento de transição de carreira, ou seja, pretendem iniciar uma carreira nova. O que eu, que tenho pouco tempo, né, comparado com os diversos professores que tem lá, tem seus 15, 20 anos de prática, de perícia judicial, de assistência técnica, o que eu posso trazer e acrescentar para essas pessoas, foi o que eu fiquei pensando. E aí, em dado momento, eu pensei em relacionar dois conhecimentos técnicos, que são os conhecimentos da área de grafotécnica e da área de advocacia, que foram os conhecimentos que eu utilizei no último trabalho que eu realizei, em 2024, em que eu realizei uma impugnação. Então, com base nisso, com base em uma impugnação que eu fiz, que é uma mistura desses dois conhecimentos, eu comecei a pensar a respeito disso. Geralmente, o universo da área de advocacia e de perícia são dois universos totalmente distintos que não costumam se cruzar. E, por vezes, a forma que o perito fala é entendida de um modo diferente pelos advogados e pelos tribunais, assim como a forma que as quesitações são formuladas pelos juízes e pelas partes são recepcionadas pela grafotécnica de forma diferente, porque o objetivo e o entendimento jurídico é um, e o objetivo e o entendimento grafotécnico é outro. Apesar de, naquele momento específico, haver um objetivo comum, que seja de busca pela verdade, ou busca de comprovação de uma afirmação, ou, dependendo do lado, né, da parte, uma busca de negativa de uma afirmação, a verdade, apesar de ser apenas uma, ela pode ser encarada de diferentes ângulos. E no contexto processual, nem sempre a verdade é o que se busca, diferente da perícia. Então, existe aqui um cabo de guerra, enquanto um lado puxa para um lado, o outro lado puxa para o outro. E a perícia, por vezes, é o que define isso, é o que chancela qual lado vai ser o vencedor. Claro que a decisão final
cabe ao juiz daquele processo. Mas a prova pericial é uma das provas mais importantes e tem o condão de virar para um lado ou para o outro o rumo daquele processo. Então, com base nisso, eu tive essa ideia de fazer essa palestra sobre isso. E com esse mesmo pensamento de que como eu poderia compartilhar ou contribuir com algo que eu já sei, com algo que eu já faço, ou como várias coisas que eu faço possam se alinhar para que tudo dê certo, eu decidi a continuidade disso. Levar isso adiante com outros assuntos, com outros temas. E aí eu pensei em falar sobre tudo, na verdade, como se fosse uma caixa preta. De que forma que isso aqui começou? Hoje eu estou no meu segundo para terceiro ano de advocacia. Estou no contexto de perícia, iniciante também. Sou bem mais jovem na perícia do que na advocacia, que eu me formei depois. E desejo ingressar nessa área e desejo compartilhar mais coisas sobre diversas outras áreas também, que podem ou não se tornar um ecossistema. Porque por mais que as pessoas tenham práticas diferentes em diferentes ramos, às vezes uma prática incentiva a outra de alguma forma. A leitura, por exemplo. Se eu leio um livro que não tem nada a ver com direito, nada a ver com perícia, mas eu entendo um conceito novo, nada impede que eu encontre alguma forma de aplicar aquele conceito, desde que eu entenda e saiba como instrumentalizar aquilo. Então, eu acredito que tem muita coisa que eu posso aprender enquanto faço e criar métodos, que eu acho que é a maior dificuldade que eu tive quando eu estava preparando essa palestra, foi pegar uma coisa que eu fiz, que foi feita assim de modo orgânico, que eu fui olhando e fui fazendo, mas eu não tinha um direcionamento. O que eu fiz foi assim, estou acostumado a trabalhar com isso, vou olhar aqui, achei que é desse jeito, beleza, vou para isso. Achei que é desse outro, beleza, vou para aquilo. E só que eu não fui seguindo uma sequência lógica. Eu fiz de forma picotada, depois reorganizei da forma que eu achei mais conveniente. E isso na época que eu fiz, final de 2024. E aí agora que eu revisitei isso, eu percebi que é possível que se extraia uma metodologia do que foi aplicado com um passo a passo, um direcionamento que, se eu já tivesse feito isso antes, eu teria maior facilidade, eu teria feito com mais velocidade do que eu de fato fiz. E, claro, a gente, quando está desbravando um oceano, a gente não sabe o caminho. Quando está adentrando numa floresta densa, sem veredas, a gente tem que abrir o caminho ali com a foice e criar uma trilha, né? Então, o caminho mais difícil foi o que eu percorri antes, que foi a primeira vez. E aí, revisitando isso, eu entendi que eu poderia encontrar uma lógica no que foi feito. Claro, o texto que eu escrevi está de forma lógica, mas uma lógica que eu consiga replicar aquilo e mostrar para outras pessoas como é possível fazer daquela forma e de uma forma que fique até mais fácil de fazer olhando o método já pronto do que no momento que eu estava fazendo. Então, basicamente, minha ideia é falar sobre leitura, sobre um instrumento que eu estou começando a tocar, sobre perícia, sobre advocacia, sobre o marketing que eu vou começar a utilizar em algum momento aqui, sobre a gestão que eu vou começar a aplicar no escritório, sobre a gestão de tráfego que eu também vou começar agora em 2025 e sobre a criação de conteúdo. Bom, esse aqui é um exemplo prático da criação, porque eu só liguei aqui, estou gravando, falando sem roteiro. O que está escrito aqui é basicamente essa listagem, o que eu pretendo fazer, mas eu não estruturei, até porque a gente percebe quando um vídeo é estruturado pela forma, né, que o assunto é abordado.
E aí aqui é a ideia que eu tive, né? Criar um canal do zero para isso no YouTube e verificar os canais e temas. E a meta que eu tenho, que é a primeira, não sei se eu vou conseguir levar essa aqui adiante, que seria monetizar em 30 dias. É uma meta bem ambiciosa, eu teria que fazer uma produção bem complexa para conseguir manter isso aqui. Hoje é dia 2 pro dia 3, né? Madrugada do dia 3, 1 da manhã. Aí eu anotei uma frase aqui: algumas coisas dão certo, dão muito certo, e eu não sei porquê, já que não lembro o que estava pensando ao seguir um caminho. Que foi a frase que eu estava pensando quando eu decidi que eu iria fazer isso aqui, iniciar esse projeto, em busca do potencial que habita em mim. Porque quando alguma coisa dá muito certo, exemplo, essa perícia que eu fiz, essa impugnação, e eu decidi falar sobre ela na palestra, eu não lembrava o caminho que eu tinha percorrido, eu não faço ideia do que eu estava pensando quando eu tomei as decisões que eu tomei e preparei um laudo que ficou muito bom. Um laudo não, um parecer técnico que ficou muito bom. Então, talvez esse registro me ajude a, num futuro próximo ou não tão próximo, lembrar qual era o meu pensamento na hora que eu estava decidindo fazer aquilo.